Ana Paula, você já desativou. Aí na hora que você quiser falar, você ativa, tá bom? Meninas, então, nós vamos falar hoje sobre permanecer em Jesus. Amém? Semana passada o Senhor me deu, né, esse tema, e muito eu tenho me alegrado no Senhor, porque Ele tem confirmado a cada semana a palavra dEle. Ele tem confirmado em meu coração com situações a cada semana. Nós passamos na semana passada, né? Eu testemunhei para vocês sobre ouvir a voz de Deus. E essa semana, o permanecer em Jesus. E esse fim de semana, nós tivemos, né, uma ministração na igreja. E o pastor que ministrou veio até do Rio Grande do Sul, Maria de Lourdes. Ele é aí da sua terra, né? Ele veio do Sul. E ele falou exatamente sobre tudo que o Senhor estava colocando no meu coração para o nosso encontro de hoje. Então, é muito lindo o agir do Espírito. Quando o Espírito vem e testifica dentro de nós aquela mensagem. Porque uma vez que o Espírito é o mesmo, a fala é a mesma, né? O Senhor não vai me direcionar em algo e aí depois direcionar, sei lá, a respeito da mesma coisa de uma forma diferente. Porque o Espírito é o mesmo. Então, eu fico muito feliz e sou muito grata ao Senhor por Ele estar testificando a cada semana a palavra que Ele tem colocado no meu coração para que a gente venha refletir. Para aquelas que estão participando a primeira vez, acho que é Rosimar e Ana Paula, né? Eu vou falar alguns versículos, alguns capítulos, não dá tempo de esperar todo mundo abrir a Bíblia, mas você pode anotar e depois ler, se você tiver, né? A necessidade, vai ler, vai refletir sobre aquilo ali. Hein? Então, vamos lá. Permanecer. O que significa permanecer? Eu procurei, né, no dicionário mesmo, o significado da palavra permanecer. Permanecer, continuar existindo ou mantendo um estado sem mudança. Demorar-se em um lugar ou insistir em algo. Verbo que indica continuidade. Então, isso é permanecer. É continuar, dar prosseguimento. Amém? A primeira palavra que nós vamos ler está em Romanos 5, versículo de 1 a 5. Vou ler para vocês. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que é dado a nós. Amém? Então, aqui, gente, fala sobre a reconciliação, né? E que reconciliação é essa, né? É a reconciliação onde Deus, ele morre em nosso lugar, ele paga o preço do pecado. E assim, como nós somos reconciliados e justificados, nós precisamos ficar firmes e nos regozijar na esperança da glória de Deus. Amém? Então, a palavra diz que eu vou me regozijar
na prosperidade? Não, né? Ela fala que eu vou me regozijar tendo, deixa eu pensar, o carro do ano? Não. Não. Ela fala que eu vou me regozijar na esperança da glória de Deus. Eu vou me gloriar nas tribulações, porque as tribulações, o que são as tribulações? São os problemas. Eles vão produzir paciência. E a paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. Qual esperança? É a esperança do carro do ano? Não, é a esperança da glória de Deus. As nossas tribulações, amadas, as tribulações que nós passamos, elas não são para nos destruir. As tribulações que nós passamos são para que nós tenhamos paciência, experiência e esperança na glória de Deus. É para que eu possa entender que tudo nessa vida é passageiro. Tudo. Mas que eu tenho a felicidade de conhecer uma boa nova, de conhecer uma verdade, que é Jesus. E que ele vai me dar a esperança da glória de Deus. Vamos lá em Atos 7, 54 a 60. E eles, ouvindo essas coisas, cortou-lhes o coração e rangiam seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. E disse: Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Jesus, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. E tendo dito isso, adormeceu. Amadas, Estevão recebeu a revelação que nós acabamos de dizer. A tribulação que ele viveu, não só ele, mas todos os discípulos de Jesus, produziu nele paciência, produziu nele experiência e produziu nele a esperança da glória de Deus. Estevão estava nada mais, nada menos que sendo apedrejado, sendo morto por revelar quem era Jesus, por revelar Jesus como o próprio Deus encarnado na terra. Ele estava sendo apedrejado ali naquele momento. E, ao invés de murmurar, e ao invés de questionar a Deus por que ele estava vivendo aquilo, ele disse: Jesus, recebei o meu espírito. Sabe por quê? Porque ele realmente compreendeu aonde tinha que estar a esperança dele. Ele realmente compreendeu aonde deveria estar a fé dele. Ele entendeu que este mundo aqui que nós vivemos hoje, amadas, ele é passageiro. E nós precisamos compreender isso. Estevão era fiel na missão dele. Porque muitas vezes a gente se questiona assim: Senhor, mas eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou fazendo a tua obra, eu estou indo à igreja, eu estou
né, sendo instrumento de Deus na vida das pessoas, eu tenho orado, eu tenho me afastado do pecado, eu tenho negado a minha carne. E por que eu estou passando por isso? Mas Estevão, não só ele, como todos os outros, também eram assim. Só que, quando nós falamos que nós somos cristãos, o que é ser cristão? É ser um pequeno Cristo. O significado da palavra cristão é pequeno Cristo. E nós precisamos entender qual é a boa nova de Jesus. O que Jesus realmente veio fazer aqui, nessa terra. Para que a gente possa destravar coisas na nossa mente e muitas vezes tirar mentiras que a própria mídia social, as próprias igrejas colocam na nossa mente e que trazem frustrações terríveis para a nossa alma. Vamos lá em João 6, versículo 22 a 71. Esse nós vamos ler ele inteiro, porque nós vamos refletir sobre essa passagem. O que, Thaís? João 6, 22 até 71. Irmã, Thaisa, João, eu acho que é primeiro João, segundo. Não, João 6. Essa vocês podem até abrir e acompanhar comigo, que nós vamos ler. Tá. Nós vamos ler ela todinha. Eu estava procurando um outro versículo. João eu estava procurando o versículo 22. Não, João 6. Não ia encontrar nunca. Versículo 22, e nós vamos ler até o 71. Vocês podem acompanhar a leitura comigo nesse caso aqui. No dia seguinte, quando a multidão que ficara do outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comeram pão, após o Senhor ter dado graças. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: Lindaures conseguiu achar? Na verdade, eu vos digo que me buscais não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Então lhe disseram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Então Jesus disse: na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu.
porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e todo o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuravam dele, porque ele dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então ele diz: Eu desci do céu? Portanto, Jesus respondendo disse-lhe: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito dos profetas, e eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, cada homem que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que algum homem tenha visto ao Pai, senão aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo: Como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Então, Jesus lhes disse: na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta também, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Essas coisas ele disse ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Esse é um discurso duro. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isso, disse: Isso vos ofende? O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu falo, elas são do Espírito, elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. E ele disse: Por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado pelo meu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também ir embora? Quereis vós, meninas, também ir embora? Não. Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Eu não sou de ler
né, capítulos inteiros assim, mas o Senhor, ele me conduziu a ler todo esse capítulo, na verdade, para a gente pensar um pouco sobre isso. Jesus tinha acabado de alimentar a multidão. Nesse contexto aqui, amadas, ele tinha acabado de pegar lá os pães, né? Os 5 pães, os 2 peixinhos, tinha alimentado a multidão, estava todo mundo feliz, de barriga cheia. Só que a comida vai embora e a fome vem de novo. Então, o ideal era continuar seguindo Jesus para continuar vendo a multiplicação dos pães, né? Para continuar tendo a barriga cheia. E a multidão perseguia Jesus por isso. Ela não perseguia Jesus pelas palavras dele. Elas não perseguiam Jesus pela revelação em espírito de quem era Jesus. Mas elas perseguiam Jesus pelo pão. E Jesus, ele repreendia a multidão, dizendo que eles deveriam buscar o maná espiritual e não o maná físico. E quantas vezes nós buscamos a Jesus somente pelo maná físico? Quantas vezes nós esquecemos? Quer dizer que Deus não, né? Deus não pode me abençoar financeiramente, não pode me dar um alimento? Claro que pode, ele tem prazer nisso. Porque ele é o nosso Pai, ele cuida de nós. Eu estou dizendo da motivação do nosso coração. Muitas vezes, nós vemos, infelizmente, em muitas igrejas, campanha de não sei o quê, campanha de não sei o quê, campanha de não sei o quê. E 90% dessas campanhas levam as pessoas a buscas físicas e não espirituais. Levam multidões a procurar Jesus, mas por motivos errados. O Senhor, ele se declara o pão vivo que desceu do céu. O pão e a água que sacia eternamente. Ele declara que aqueles que são dele vão permanecer nele. E aqueles que permanecerem, de forma alguma serão lançados fora. O Senhor não rejeitará nenhum que o buscar realmente pelo que ele é. E aí, no versículo 56, ele faz uma declaração muito impactante. Ele fala: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. E como aquela multidão estava na carnalidade, Jesus falava de coisas espirituais. E aquela multidão estava olhando somente na forma material. Então, eles levam aquilo que Jesus fala de uma forma literal. Como que eu vou comer a carne e beber o sangue desse homem? Eu vou virar canibal? Isso vai totalmente contra a lei judaica, que nem sangue a gente pode ingerir, né? Só que o Senhor, ele não está falando de forma literal. O que é comer e beber de Jesus? É ser participante do sofrimento dele. Comer e beber de Jesus é ser participante do sofrimento dele. É seguir e permanecer no caminho, independente das circunstâncias. Porque Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, estando aqui nesta terra como homem, ele sofreu e ele não se desviou do caminho que estava proposto a ele aqui. Comer e beber de Jesus não é só ir lá na ceia, ceiar, receber o suco de uva, receber o pãozinho. Não é isso, amadas. Isso é uma simbologia importante, sim, está na Bíblia, é importante para a gente lembrar.
Mas nós devemos comer e beber de Jesus todos os dias da nossa vida. Nós precisamos ser participantes do caminho que ele trilhou. E, por fim, no versículo 66 e 67, os discípulos, a palavra diz que muitos foram embora. Sabe por quê que eles foram embora? Porque eles queriam era o pão. O foco deles era o físico, era aquela necessidade imediata. O foco deles não era o pão vivo, não era a água da vida. O foco deles era aquela necessidade imediata. E eles falaram, não, essa palavra é dura demais. Seguir o seu caminho? Não. Eu quero só as bênçãos que o Senhor tem para me dar. Amada, se o nosso encontro de mulheres tivesse profetizando curas, milagres, que Jesus vai te dar. Hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 11 mulheres hoje. Se nós tivéssemos, né? Nós temos mais de um ano de encontro. Se isso aqui fosse pregado a prosperidade, que Jesus vai te dar, que Jesus vai isso, a gente não tinha mais como colocar no Meet. Sabe por quê, amadas? Porque a multidão, ela vai embora mesmo. E Jesus pergunta, né, para os discípulos mais próximos, se eles também desejam ir embora. Vocês viram, a multidão foi embora, vocês também desejam ir? E Pedro, né, sob revelação do próprio Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, amadas? As tribulações, elas existem. São muitas. Cada uma de nós tem os sofrimentos, tem as tribulações, que são muitas. Mas para onde nós iremos? Não existe outro caminho. Eu vou largar tudo. Eu não quero saber de nada. Você vai estar entregue na mão de Satanás. Aí sim, a destruição vem. Eu sei que tem momentos que bate o cansaço, mas é nesse momento que nós temos o Consolador, que nós temos o Espírito Santo de Deus para nos consolar, para nos fortalecer e para nos exortar. Porque, às vezes, nós estamos desviando um pouquinho do caminho. Nós estamos saindo um pouquinho do pão e do sangue. E aí o Espírito Santo vem, te puxa, fala assim, volta, você desviou um pouquinho aqui, ó. Vamos seguir. Vamos seguir. E glória a Deus por isso. Lá em João 16, versículo 26 a 28. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós tendes me amado, e tens acreditado que eu saí de Deus. Presta atenção, Jesus fala que ele saiu de Deus. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez eu deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus, ele declara claramente que ele saiu do próprio Deus. Ele saiu do Pai. Que assim como ele era 100% homem, carne, igual nós, sofria igual a gente, tinha fome igual a gente, tinha tristeza igual a gente, tinha angústia igual a gente,
Passava frio, fome. Assim como ele era 100% homem, ele era 100% Deus, porque ele saiu do próprio Deus. Jesus é a manifestação de Deus na terra. E mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo o próprio Deus, ele teve as aflições no mundo e ele venceu. Olha o versículo 32 e 33. Eis que vem a hora, sim, agora é chegada, em que vós sereis dispersos, cada homem para o que é seu, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. Nós só temos paz em Deus. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não mente para nós. Ele fala assim, nós teremos tribulações, assim como ele teve. Chegou o momento, aqui estava chegando o momento da traição. Ele falou, olha, vocês vão ser dispersos, cada um vai para o seu. Olha só, cada homem para o que é seu. Mas eu não estou só. Por quê? Porque o próprio Deus habitava dentro dele. E ele fala, olha, assim como eu venci, se vocês permanecerem em mim, vocês também vão vencer. As tribulações vão vir? Sim. Muitas. Muitas, amadas. Mas nós vamos vencer. E nós vamos ter paz. Nós vamos buscar nesta noite paz em meio à tribulação. É o que eu profetizo na vida de cada uma das mulheres nessa noite. Paz. Paz em meio à tribulação. Paz do Senhor em meio à tribulação. A paz que excede todo o entendimento. Pode o mundo estar virando de cabeça para baixo, eu estou em paz. Porque o meu Deus me garantiu que assim como ele venceu, eu vou vencer. Eu vou vencer esse mundo. Não é que eu vou vencer, que eu vou ficar rica, milionária, não. Mas eu vou vencer o mundo. Eu vou passar pelo que eu tiver que passar. Mas eu vou passar em Deus. Porque eu vou me regozijar na glória de Deus. Que é muito maior do que isso aqui que está nessa terra. Lucas 9, 59 e 60. Na verdade, eu vou ler a partir do 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse, Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse, as raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele disse a outro, segue-me. Mas ele disse, Senhor, permita-me ir primeiro a enterrar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E outro também disse, Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus.
Aqui, amadas, o Senhor, ele está fazendo, né, a convocação, ele está chamando os discípulos. Ele está chamando os discípulos para o seguirem. E ele conversando com vários homens. Na verdade, se a gente lê rápido, a gente acha que é uma conversa com um homem só, mas não é. São vários homens que Jesus está conversando ali. E ele chama esses homens para a boa obra. Ele chama esses homens para pregar o reino de Deus. Ele não falou, venha e pregue a prosperidade. Venha e pregue a cura. Venha e pregue a abundância. Não. Pregue o reino de Deus. Só que cada homem que ele conversou ali naquele momento tinha sua particularidade. Assim como nós. Cada uma de nós aqui, cada uma das mulheres aqui, tem uma particularidade. Tem uma situação de vida, tem um contexto de vida. Eu tenho o meu contexto de vida. Cada uma de nós tem o seu contexto. O primeiro, ele estava muito disposto. Tanto que ele fala assim, Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. Onde tu for, eu vou contigo. Mas aí Jesus fala com ele assim, olha, eu não tenho onde repousar minha cabeça, não. Como se diz, eu não sei nem se eu vou dormir no relento essa noite. O segundo, ele queria seguir Jesus, mas queria enterrar o pai dele primeiro. Ah, Thais, então é errado ir lá enterrar o pai, homenagear o pai, né? É ter aquele momento ali? Não. Mas o que o Senhor quis mostrar aqui é o apego ao material, às circunstâncias do mundo aqui, material. O terceiro queria se despedir, né, da sua família. Ah, é errado se despedir da família? Eu vou fazer uma missão e eu vou me despedir da minha família? Não. O que o Senhor ele quer mostrar é que muitas vezes nós falamos com a nossa boca que nós queremos seguir Jesus, mas que quando chega no nosso dia a dia, nas nossas particularidades, no nosso contexto de vida, nós falamos assim, tá bom, Jesus, eu vou continuar te seguindo, mas primeiro deixa eu resolver isso aqui, peraí. Tá bom, Jesus, o Senhor é prioridade na minha vida, mas pera, só um minutinho, viu, Jesus? Espera aí que eu preciso fazer hora extra hoje, Jesus. Eu tô precisando de dinheiro, Jesus. Só um minutinho, tá, Jesus? Espera aí, Jesus, só um minutinho. Será que nós queremos realmente permanecer em Jesus? Será que Jesus tem sido realmente o Deus da nossa vida? Ou nós temos tido outros deuses na nossa vida? Vamos lá em João 15. De 1 a 7. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis
fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e homens o recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiseres, e vos será dado. Só em Jesus nós temos frutos, amadas. E quando nós estamos em Jesus, vai ter esse momento aqui, olha, todo ramo que carrega fruto, ele limpa para que possa trazer mais fruto. E ele não limpa uma vez só, não. Eu estava contando aí do pé de jabuticaba maravilhoso da casa da Ana Paula. O tronco tá pretinho, né, de jabuticaba. Aí aquele tronco tá cheio de fruto, até desperdiçando. Aí vai chegar aquele momento que os frutos vão embora, a estação acabou. E aquele pé de jabuticaba, ele vai descascar. O tronco da jabuticaba, ele vai ser limpo. Para que ele vai ser limpo? Para que na próxima estação ele dê mais fruto. Se aquele tronco não for limpo, ele não vai dar mais fruto. E assim é a nossa vida. E esse ciclo, ele é constante. Todos os anos, aquele tronco enche de fruto, os frutos vão embora e ele é limpo. Para no outro ano ele também encher de fruto novamente. E assim é a nossa vida em Jesus. O Senhor está constantemente nos convidando a dar frutos e a nos limpar. Nos limpar como? Permanecendo na palavra, permanecendo nele. Tirando as cascas que já, às vezes, já deram fruto em algum momento da nossa vida, aquela casquinha lá deu frutos, mas já deu. Agora são novos frutos, então deixa eu tirar essa casca. Deixando as coisas que passaram para trás, nos limpando, para que a gente venha dar novos frutos. Tem, né, muitas igrejas que adoram usar só esse pedacinho do versículo, né? Pedireis o que quiser e vos será dado. Então, eu vou pedir. Vou pedir e vai me ser dado. Como se fosse uma lâmpada mágica. Sim, sim, salabim. Não. Existe um contexto. Se você, se eu, se nós permanecermos no Senhor e Ele permanecer em nós, o que pedirmos nos será dado. Sabe por quê, amada? Porque se você permanecer no Senhor, você não vai ser uma pessoa fútil. Se você permanecer realmente nas coisas eternas, se você permanecer realmente na esperança da glória de Deus, o seu pedido, ele vai estar em concordância com o coração de Deus. Mesmo que seja um pedido material. Mesmo que seja um pedido para o nosso mundo aqui físico que a gente vive. Mas eu preciso permitir que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus viva dentro de mim e Ele governe a minha vida. E Ele limpe todas as cascas que precisam ser limpas na minha vida. Para que Ele possa me conduzir
realmente à vontade dele, ao centro da vontade dele. Porque se eu estiver no centro da vontade dele, tudo aquilo que eu pedir me será dado. É o que a palavra diz. Às vezes nós temos insistido em situações, em questões que não são da vontade de Deus. E nós vamos ouvir o não de Deus. Por muitas vezes eu insisti em situações que não eram a vontade de Deus. E no fundo, assim, lá no fundo, eu sabia que não era. E aí a gente escuta o não de Deus. E aí a gente clama, a gente ora, a gente jejua. Mas a resposta é não. Mas quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu vou saber discernir aquilo que é a vontade de Deus. O que o Senhor colocou no meu coração sobre permanecer em Jesus é que nós só conseguiremos permanecer no Senhor se nós entendermos que permanecer no Senhor não é uma varinha mágica de prosperidade e de garantia de alegria sem fim. Nós só vamos conseguir permanecer no Senhor se nós entendermos que permanecer no Senhor é a garantia de paz, mesmo em meio às tribulações. É a garantia de uma paz eterna na glória. Hoje a Andréia, né, está enlutada pela mãe. A mãe foi embora. E nós precisamos entender que esse dia vai chegar para todos nós, amadas. E pode chegar agora, nesse momento. E todos os anseios que eu tenho aqui na minha vida material, de que vai valer? O que vai valer é que eu vou viver eternamente com o Senhor Jesus lá na glória. Isso vai valer a pena. E vai valer mais do que tudo. Como Paulo diz lá em Romanos, né? A nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada à glória que nos espera. Não deixe o inimigo minar a sua mente. Não deixe o inimigo colocar na sua mente e te envolver nesse aspecto de que as situações aqui, nessa terra, elas são o mais importante. Eu gosto de dizer, esses dias eu estava até falando isso, que existem pessoas, amadas, que elas são tão pobres e tão miseráveis, que elas só têm dinheiro. Elas só têm dinheiro. Mais nada. Então, amadas, nós precisamos ter isso diariamente dentro de nós. Que a glória do Senhor, que ter o Senhor conosco, é a única forma de conseguirmos permanecer em Jesus. Não sermos levados por esta onda do oba-oba, que quem tem mais fé tem mais coisa. Que tem, eu tenho. Ontem mesmo eu vi, se postou no status dela, eu até pedi o vídeo e postei no meu status. Porque
Falou exatamente tudo aquilo que o Senhor estava ministrando no meu coração. Ah, porque eu tenho o carro do ano, porque eu tenho mais fé do que você. Se você não tem fé, se você não tem carro do ano, é porque você não tem fé, eu tenho. Isso não é reino de Deus, amadas. Isso não é reino de Deus. Vamos lá em Mateus 7. Versículo 7 ao 12. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei também a eles, pois esta é a lei e os profetas. É outro versículo que a teologia da prosperidade ama, né? Se nós que somos maus damos coisas boas aos nossos filhos, quem dirá Deus vai dar aos seus filhos? Sim, é verdade. Deus tem prazer em nos abençoar. Como eu tenho sido abençoada pelo Senhor nos últimos anos. Tem sido tratada? Sim. Tem sido provada? Sim. Tem sido lixado lá meu tronco? Sim. E como tem sido? Teve momentos que eu falei, gente, eu não vou suportar, acabou. Sim. Mas, no contexto geral, se for pegar a balança da Thaís, assim, ó, nos últimos anos, como o Senhor tem me abençoado em todas as áreas da minha vida. Mas, esta palavra, ela não pode parar aqui. O Pai dá a quem mesmo? Para quem que o Pai dá? Eu quero ouvir alguém me responder. Para quem o Pai dá? Hã? Para o filho. Para os filhos, amém, Ana Paula. O Pai dá para os filhos. Aquela teologia universal de que todos os habitantes da Terra são filhos de Deus, isso é heresia, tá, minhas amadas? Todos os habitantes da Terra são criaturas de Deus. São criados por Deus. Criaturas. Filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Vamos lá em Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Amadas, os filhos de Deus são aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como o único Senhor,
único Salvador. São aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como o único Deus, que são remidos na água do batismo em nome de Jesus e que são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que o Espírito de Deus habita dentro deles. Eu só sou filha de Deus se o Espírito de Deus habitar dentro de mim. Se eu me deixar ser guiada por este Espírito, aí sim, aquilo que eu pedi, eu receberei do meu Pai. Porque realmente, se eu, como mãe, sei dar boas coisas ao meu filho, o meu Pai sabe dar coisas muito melhores para mim. Mas se eu sou guiada, eu vou falar mais uma vez, se eu sou guiada pelo Espírito de Deus, se eu entendo que eu vou sofrer com ele e eu também vou ser glorificada com ele, eu não vou pedir a ele algo que está fora da vontade dele para a minha vida. Porque se eu pedir, a resposta vai ser não. E aí eu vou fazer pirraça. E vou falar, não quero mais brincar. Desci do play. Cansei. Igual o menino mimado pequeno. Cansei. Cansei de ser humilhada, Jesus. Cansei de ser injuriada, Jesus. Cansei de ser defamada, Jesus. Defamada não, que minha irmã falou que não existe essa palavra, é caluniada. Minha irmã me ensinou que não existe ser difamada, existe ser caluniada. Então, cansei de ser caluniada, Jesus. Cansei de ser perseguida, Jesus. Cansei de ser julgada, Jesus. Cansei de humilhação, Jesus. Ué? Se então nós sofremos com ele, também seremos glorificados juntos. Vão vir os sofrimentos, mas o Senhor manda o escape. Nós não vamos passar além daquilo que a gente dá conta de passar. Porque nós temos um Pai. Mas eu preciso permanecer naquela videira. Eu preciso permanecer tendo Jesus como meu Deus. E não colocar outros deuses na frente dele. Porque os outros deuses vão me decepcionar. Se o meu Deus for a minha conta bancária, ela vai me decepcionar. Ela vai me trazer angústia. Se o meu Deus for o meu filho, ele vai me decepcionar. Ele vai me trazer angústia. Se for o meu marido, se for a minha mãe, o meu pai. Se o meu Deus for um bem material que eu tenho, ele vai me decepcionar. E aí eu vou estar angustiada. Não porque Deus quer que eu viva angustiada, mas é porque eu coloquei algo na frente dele. Que eu coloquei algo acima dele. E tudo que eu coloco acima de Deus se torna um Deus para mim. E isso é o pecado da idolatria. A idolatria não é só eu adorar Maria, não é só eu adorar santos, não é só isso, não. Tudo que eu coloco acima de Deus na minha vida é idolatria. Então, amadas, se a igreja é o meu Deus, o pastor é o meu Deus, se aquele grupo de irmãs é o meu Deus, que eu preciso ser aceita, que eu preciso ser querida, eu vou me decepcionar. Porque eu vou olhar para aquela igreja e ali tem pessoas e seres humanos igual a mim. Inclusive o pastor.
Então, amadas, o convite do Senhor nessa noite para nós é que nós venhamos permanecer nele. Que nós venhamos permanecer nele. Que a nossa mente não venha caminhar para outros caminhos e trazer angústia para a nossa alma. Porque isso acontece. O que o Senhor quer de nós é que a gente permaneça nele. Que mesmo quando tiver o turbilhão à nossa volta, nós possamos olhar para ele e falar, Senhor, eu quero seguir os seus passos. Que seja o passo do sofrimento. Mas eu sei que o Senhor vai me honrar lá na frente. Que seja lá na glória, mas eu vou ser honrada. Amém, amadas? Amém? Vocês estão comigo? Tem algumas com câmera ligada, outras com câmera desligada. Amém. Amém. Amém, dona Dirce? Amém. E agora eu quero ouvir vocês. Quero ouvir vocês. Vamos só tirar... Eu vou falar. Ô, Maria Esperança. É porque Maria Esperança vai precisar sair? Vamos só ligar a câmera aqui para a gente tirar a nossa fotinha antes dela sair? Maria Esperança. Sim. Vamos ligar a câmera, então, para a gente tirar a fotinha. Antes dela sair. Ana Paula, você vai ligar sua câmera? Eu estou com visita de São Paulo e eles deram uma saidinha e chegaram agora. Então, Amém. Glória a Deus. Perdoa, mas... Deu Maíra, Ana Paula, vai ligar a câmera. Vou tirar a foto, então. 1, 2, 3 e... Muito bem. Pode ir, Maria Esperança. Deus abençoe, viu? Uma noite abençoada a todas. Ótima palavra. Vamos permanecer nesse Jesus, porque ele é o único que nos sustenta, né, irmãs? Amém. Então, querer as bênçãos dele, todo mundo quer. Nós temos que querer o dono das bênçãos. Não é? Então, vamos lá. Quem mais quer falar? Eu quero colocar o louvor ainda. Quero ouvir vocês hoje, gente. Posso falar? Claro. O que eu quero dizer assim, nós todos temos que pôr Deus em primeiro lugar, né? Não devemos adorar outros deuses, não. Nós devemos adorar somente a Deus, né? Jesus. É isso aí a minha palavra. Amém. Glória a Deus. Quem mais? Mais alguém? Não? Vocês estão tudo caladinha hoje? Então, eu quero colocar, meninas, um louvor hoje, que é um louvor muito conhecido por todos nós. Mas eu queria que realmente você louvasse, né, nesse momento, realmente declarando isso na sua vida, né? Realmente declarando que Deus, ele é Deus na sua vida, independente de qualquer circunstância. E ele vai continuar sendo Deus. Porque isso vai fazer com que o inferno, tudo que tenta lançar sobre a nossa mente, opressão, vá embora. No momento que eu declaro, Deus é Deus na minha vida, seja eu passando perseguição, seja eu passando tribulação, seja eu passando necessidade, seja eu passando a fartura, porque no momento da fartura também a gente esquece de Deus. No momento que Deus nos abençoa e que está tudo bem na nossa vida, tudo fluindo, a gente também esquece de Deus. Então, no momento que a gente declarar isso, que Deus, ele é Deus em todos os momentos. Aonde entra a fé e onde entra a luz, as trevas têm que ir embora.
E toda treva na nossa mente para trazer desesperança, para trazer tristeza, para trazer a falta de fé, ela vai ser quebrada nessa noite, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu vou agora parar a gravação, né? Porque, igual você sabe, no momento do louvor eu não posso gravar, senão eu não consigo publicar no YouTube. Mas que as pessoas que ouvirem, né, a ministração pelo canal também possam entender a palavra e possam declarar que Deus é Deus, independente da circunstância. Amém? Deixa eu encerrar aqui a gravação. E aí eu vou